Hoje nós vamos desvendar o DNA de design de um modelo que representa uma nova era da Ferrari. Com vocês, Ferrari SF90. A SF90 é um modelo posicionado entre a 812 e supercarros exclusivos da marca, como a F50, F40, a LaFerrari. E essa nova geração, ela traz um mote muito interessante, que é uma certa quebra de paradigmas. É a primeira Ferrari com tração nas 4 rodas na categoria híbrida, e a primeira Ferrari onde o consumidor pode escolher entre a versão standard ou um pacote de aprimoramento de performance chamado Assetto Fiorano. E dentro desse contexto de o primeiro isso, o primeiro aquilo, alguns esclarecimentos. Você sabe que existem outros modelos de Ferrari com tração nas 4 rodas, porém, na categoria híbrida, esse é o primeiro, e esse sistema ele controla exatamente o torque individual em cada roda conforme você faz a curva. Então, ele controla o quanto de rotação, de torque vai ter na roda do diâmetro interno da curva, na roda do diâmetro externo da curva. E isso dá uma precisão na direção impressionante. Uma outra característica é, mas ela não é a primeira Ferrari híbrida, porque a LaFerrari ela era só tração traseira e ela tinha um sistema, na verdade, de CARES. Esse sistema híbrido, ele permite que haja regeneração para carregar a bateria. E é tão fantástico que você pode selecionar 4 modos diferentes de estilo de direção, onde você tem ele todo elétrico, híbrido para performance e só o motor a combustão. E falando de performance, é um V8 biturbo híbrido, sendo 3 motores elétricos, um acoplado aqui perto do câmbio e os outros 2 lá na frente. O V8 entrega 780 cavalos e o conjunto dos 3 motores elétricos 220 cavalos. Esses 1000 cavalos, combinados com um peso total de pouco mais de 1,5 toneladas, faz o carro acelerar de 0 a 100 em apenas 2,5 segundos. É muito rápido. O design geral do carro segue a fórmula para usar um motor central traseiro, muito semelhante ao que a gente vê na 458, na 488, na F8. Mesmo esse carro querendo ser uma categoria entre os super exclusivos e os carros mais de série, ele ainda tem muita semelhança com esses carros que eu mencionei, tá? Ele tem detalhes que destacam ele visualmente e aproximam mais do universo desses supercarros, tipo a LaFerrari, a F50. E boa parte desses detalhes estão na dianteira e na traseira. Todo o estudo de engenharia desse carro, desde o posicionamento do motor, o cálculo aerodinâmico, ele possibilitou que eles trabalhassem refinadamente em cada aspecto da proporção e da linha do carro. Todo o trabalho de engenharia aplicado nesse carro foi de forma a otimizar todos os aspectos de posicionamento de motor, distribuição de peso, refino de proporção, refino de linha, refino da área da cabine. Eles chegaram até a levantar 15 milímetros numa parte aqui na frente, no assoalho, que é para melhorar o fluxo de ar. Então você vê que é um carro extremamente bem esculpido, com destaques de design muito característicos deste carro.
é justamente essa frente com esse gráfico fantástico em flecha que aproxima ela das categorias dos super exclusivos, dos super esportivos, das séries limitadas. Todo esse trabalho gráfico que pega não só o para-choque, como também o gráfico do farol, é extremamente pregnante e dá um ar conceitual e exótico para o carro. A seção bipartida desse para-choque é projetada para fazer o ar passar por cima, passar por baixo, sair nessa grande saída de ar que ele tem e controlar o fluxo desse ar frontal. Ela faz com que toda essa região funcione como um elemento que dá downforce no carro. Esse carro tem tantos recursos aerodinâmicos que parte do downforce da traseira começa aqui na dianteira, no assoalho, através de uma série de difusores que direcionam o ar. Inclusive, essa entradinha de ar aqui, ela é responsável pela refrigeração dos motores elétricos da dianteira. E como esse carro é especial? Até aqui, na área do porta-malas, nós temos algum elemento remetendo à performance. Através desse vidro, a gente vê o módulo de controle da tração dianteira dos motores elétricos. E veja o cuidado que eles tiveram em deixar a central no material exposto, no alumínio, que é o mesmo material do motor V8. E desta caixa saem 3 cabos enormes elétricos de cada lado, remetendo aos dutos de entrada e saída de ar do motor a combustão. Se a gente reparar bem aqui, a gente vê uma sigla onde se lê RAC-E. Segundo a Ferrari, isso significa Rotation Axis Control Electric. Mas é inevitável você ver que eles conseguiram colocar nessa sigla extremamente técnica e complicada a palavra Race. A assinatura visual da traseira, apesar de trazer esse elemento que abraça as extremidades e desce para o centro, que é um elemento que já foi visto em outras Ferraris, o trabalho feito de superfície, de seções, de conjugação com elementos técnicos, funcionais e aerodinâmicos do carro, deixou ele com uma roupagem totalmente nova, moderna e conceitual, batendo muito com o espírito total do carro. A traseira traz detalhes que são um espetáculo à parte. Não só a parte gráfica de todos esses elementos, mas o volume em si, como o volume da cabine se dilui de uma forma que você nem percebe, o teu olho passeia e daqui a pouco você já está dando a volta aqui no spoiler, é fantástico. O cuidado com os mínimos detalhes de seções, de tudo, é impressionante. Inclusive, este detalhe desta linha que vem abraçando lá do capô, passando pela lateral e retornando aqui na entrada de ar até a conexão com a janela é fantástico. Remete um pouco a alguns modelos da Ferrari que já foram lançados, mas é extremamente único. Nós temos também um detalhe muito interessante, que é essa dupla tampa de bocal de combustível, que é muito característico de carros de corrida, onde você pode abastecer de um lado ou de outro, dependendo da situação, mas no caso da SF90, um é para combustível líquido, combustível fóssil, e o outro para a tomada elétrica, que alimenta a bateria do sistema híbrido. Aqui na traseira, nessa área do spoiler, nós temos essa divisão de peça aqui, ó. E isso aqui chama-se Shutoff Gurney, que é uma patente da Ferrari que está relacionada com o controle aerodinâmico do fluxo de ar dessa região. Então, quando o carro está em altas velocidades, ela fica nivelada e o ar passa tanto por cima quanto por baixo, aliviando muito o arrasto aerodinâmico.
Em situações de frenagem e de curva, essa peça se retrai e modula esse fluxo para gerar um downforce maior. E aqui na roda, um detalhe impressionante. Vocês podem notar que ela tem essa pequena asinha no aro da roda. Parece uma mera questão estética, né? Uma firula, alguma coisa assim de enfeite. Mas, na verdade, tanto esse elemento quanto a seção desses braços da roda foram calculados para funcionarem como um rotor que ajuda a otimizar o fluxo de ar através do carro. E o interior é um espetáculo à parte. Primeiro, esse dashboard lindo, extremamente futurista, conceitual, repleto de detalhes em carbono, nem de mais nem de menos, muito bem acertado, costuras precisas, materiais nobres, mas o que chama a atenção é exatamente a quantidade de tecnologia que te cerca. Esse cockpit foi idealizado para se inspirar na aeronáutica, onde o piloto ele é cercado de informações e comandos, e isso reforça a sensação de simbiose entre piloto e carro, entre homem e máquina. Uma coisa que chama bastante atenção é a quantidade de telas e comandos touchscreen, além desse maravilhoso display que te dá uma profundidade. O design dele, apesar de ser uma tela plana, você tem a sensação de algo tridimensional. Mesmo o passageiro, ele consegue ter aqui uma boa ideia da navegação do carro e dos comandos disponíveis para ele. No console central, nós temos um detalhe muito interessante, que é esse comando de câmbio, tá? Onde você tem a ré, você tem manual e automático, aqui outros seletores, e eles remetem graficamente aquele console de alumínio dos carros tradicionais da marca com direção mecânica. A SF90 é uma verdadeira experiência de imersão tecnológica perfeitamente conjugada na tradição da marca. Gostou desse episódio? Então não esqueça de se inscrever, ative o sininho, deixe o seu like e até o próximo episódio.